Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andréa Constantino, do canal Ortodontia na Prática, e vim hoje falar para vocês um pouquinho a respeito desses dois grandes nomes da ortodontia. Por que eu vim falar a respeito dessas duas pessoas? Porque no último vídeo, onde eu mostrei o posicionamento da colagem dos brackets, eu mostrei o posicionador de bracket, E aí algumas pessoas vieram perguntar: mas para que a utilização do posicionador se o correto é o centro da coroa clínica, E veio um insight, de falar um pouquinho da história da ortodontia, um pouquinho dessas duas figuras tão importantes na ortodontia, para que vocês entendam o porquê, dessa utilização do posicionador, tá? E quem são, esses dois homens? Então, vim mostrar para vocês hoje o Engel, que é o pai da ortodontia, tá? E o Coisa Linda Andrews, tá? É como eu chamo ele, os meus alunos já estão acostumados. Eu digo que quem não gosta de dobra teria que ter um quadro do Andrews na porta do consultório, tá? Porque foi ele quem tirou a gente, dessa necessidade de dobras em todos os pacientes. Claro que hoje a gente ainda faz uma dobra ou outra, uma dobra em Z, uma alça, tá? Não é incomum, e por isso que é importante você conhecer a base, da ortodontia para poder conhecer o futuro, vamos dizer assim, o que a gente faz hoje, tá? Mas assim, toda a informação, ela é importante, principalmente em ortodontia, que é uma especialidade simples, tá? Mas não é simplória, já disse o professor Dino Capelosa, Então a gente precisa de estudo, precisa ter base, precisa ter raiz, para poder lançar aí os nossos galhos para as novidades, como os alinhadores, etc. Tá? Então vamos lá falar um pouquinho dessas duas pessoas. Hoje, daqui a pouco, vocês vão saber, o porquê. Então, Edward Engel, ele é conhecido como o pai da ortodontia, Ele, em 1889, lança na comunidade científica um artigo, na Dental Cosmos, classificando as más oclusões, E essa classificação, ela foi tão importante que até hoje ela é utilizada, A gente usa até hoje a classificação, a classe 1, classe 2, classe 3, tá? Mas não foi só isso, não foi só a classificação das más oclusões que Engel trouxe à comunidade científica ortodôntica, Ele também lançou a primeira universidade. A ortodontia é a primeira especialização dentro da especialidade, dentro da odontologia. E muitos de vocês podem conhecê-la por conta da classificação, Da classificação interarcos, onde a posição dos molares e dos caninos tem uma grande importância, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje a gente vai se concentrar mais nos aparelhos, tá? Então, ele lança a classificação e aí ele começa a produzir os seus aparelhos, Produz o arco E, que era um arco rígido, tá? Os dentes eles eram bandados e eram amarrados com fios de latão para poder acompanhar a forma do arco. Então era uma ortodontia bem pesada, E aí ele vai evoluindo, como um pesquisador inquieto que ele era. E aí ele traz o aparelho pino e tubo, que é uma evolução do aparelho anterior. Depois ele lança o aparelho arco e cinta, também mais uma evolução, até chegar ao bracket edgewise. E o aparelho edgewise, um aparelho multibandas. Por quê? Porque no tempo a gente não tinha essa tecnologia de manufatura dos acessórios ortodônticos que a gente tem hoje, tá? Então, tinha como característica o aparelho edgewise ele não ter angulação, nem inclinação, nem torque, nada na base do bracket. Era um bracket simples. Você soldava ele na superfície dentária, soldava ele na superfície da banda, cimentava ao dente e aí você ia fazendo, Durante a colagem você inseria as angulações por meio de anguladores, você precisava colocar ele a certa altura e toda a finalização, todas as dobras eram feitas, todos os detalhes eram feitos com dobras no arco, tá? Então vem desse tempo a necessidade do ortodontista ter uma habilidade manual, para poder desenvolver a especialidade ortodôntica, a terapêutica ortodôntica. Então essa é a característica do bracket edgewise, Ele é bem retão, tá? Não tem nenhum detalhe na base, não tem angulação, não tem torque.
né? Não tem inset e offset inserido. Então tudo isso a gente tinha que fazer nas dobras, né? No arco, no próprio arco. A gente tem que fazer um arco que chamava arco ideal, onde tem inset, offset, os torques, né? Torque resistente, torque progressivo. Então era bastante trabalhoso, era bem laboroso, né? Laborial e artesanal o trabalho do ortodontista, tá? Então na hora da instalação a gente precisava da utilização de anguladores para poder dar, né, as angulações das coroas, precisava inserir torque no fio e precisava colocar, né, esses brackets a uma certa altura da coroa, certo? Então é daqui que vem essa história da gente colocar posicionador para ver a altura, certo? Eram colocados, né, você tirava o X do elemento dentário pela altura do incisivo, e a partir desse X você ia encontrando, né, as alturas perfeitas, as alturas corretas para colagem nos demais elementos dentários, certo? Então é daqui, é desse lugar, dessa situação que vem essa necessidade do posicionamento. Aqui para mostrar a vocês, né, as dobras que eram feitas para poder alinhar e nivelar, para poder fazer as dobras artísticas, né, etc. A gente usava dobra em caixa, dobra em L, era bem comum. E aí, né, para o alívio do coração dos ortodontistas, em 1972, o gênio Andrews, ele desenvolve um estudo, né, com 120 modelos de oclusões que ele selecionou como oclusões perfeitas. Pacientes que, se a pessoa fosse fazer algum tratamento ortodôntico, não poderia melhorá-lo. Então ele pegou, né, esses 120 modelos e avaliou as angulações, as inclinações, as alturas, verificou tudo, né, o que poderia ser considerável de normal, tudo o que a gente precisaria alcançar na finalização de um tratamento ortodôntico. E nesse tempo, né, com esse artigo, deixa eu voltar um pouquinho para vocês poderem ver, com esse artigo publicado na American Journal em 1972, ele começa a desenvolver o que seriam as suas metas terapêuticas, que foram as 6 chaves de oclusão. A partir daí, a partir dessa observação, né, dessas premissas que seriam necessárias para alcançar, para galgar um sucesso na finalização do tratamento, né, ele, aqui seria, né, uma oclusão perfeita, uma oclusão normal, uma norma oclusão, tá? Com todas essas características, né, de inclinação, angulação, as relações interarcos, linha média coincidente, a ausência de giroversões, tá? A presença de pontos de contato justos, tá? Eu vou esmiuçar isso melhor para vocês depois, em outro vídeo, porque senão isso fica muito longo, tá? Então, observando todos esses parâmetros, ele desenvolve a prescrição do Andrews. O que é que acontece, né, nesse momento? Acontece que ele nos liberta, né, da necessidade dos anguladores, ele nos liberta da necessidade de dobras, né, nos fios, porque na base desses brackets a gente já tem as angulações, as inclinações e os inset e offset necessários para a finalização do tratamento, certo? O que acontece, né, com a vinda do bracket Andrews, a gente começa a abandonar a questão das métricas, né, com os posicionadores e passa a observar realmente o centro da coroa clínica e ver ali meio no olho. Eu, por exemplo, eu uso bastante, tá, o posicionador, porque principalmente em incisivos inferiores, a gente vê que por mais treinado que o nosso olho esteja, né, se a gente vai só olhando mesmo, né, para o centro da coroa clínica, você percebe que quando acontece o alinhamento e nivelamento, o incisivo fica mais para cima, outro mais para baixo, um mais para cima, outro mais para baixo. Então eu gosto bastante de usar o posicionador, principalmente para essa situação, certo? E então, por isso que eu trouxe isso para vocês hoje, né? A partir da prescrição do Andrews, desenvolve-se aí, né, toda a linha streetwise. Então a gente tem Roth, MBT, Capelosa, né? Todas essas prescrições são baseadas na prescrição do Andrews, no estudo do Andrews com os 120 modelos, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, entendido, tenham gostado do conteúdo.
Até a próxima!